Bom dia, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Meus amados, aqui eu quero falar um pouco hoje sobre uma passagem bíblica que se encontra na Bíblia, dizendo que o comandante do exército da Síria era leproso. Meus amados, por que aqui a lepra era vista como um pecado? No judaico cristão, meus queridos, a lepra é um castigo que era dado a uma pessoa. Simbolizava o pecado, o egoísmo, a separação de Deus. E Naamã era leproso. Só que Naamã também era orgulhoso, né? A gente sabe que ele tinha um certo orgulho, que quando foi mandado mergulhar no Rio Jordão, que era um rio mais sujo, mais barrento, ele disse que no país dele tinha rios mais limpos, que ele queria pegar águas mais limpas, não aquele rio barrento. Mas ele obedeceu. No final ele acabou obedecendo ao comando de Eliseu e mergulhou as 7 vezes, né? Então, meus amados, eu quero dizer que o orgulho é uma das coisas que separa Deus do homem. Existe uma palavra assim, meus amados, que a lepra, quando alguém pegava lepra em Israel, ele era tirado do povo dele, era levado para um lugar chamado leprosário. O leprosário ficava no lugar onde só existia leprosos. E eles podiam levar um acompanhante junto, né? Que se chamava de cocoama. E nesse leprosário, se a pessoa que estava acompanhando tivesse êxito e não pegasse a lepra, poderia voltar para o seu familiar quando o seu ente querido tivesse partido. Porque a lepra era a condenação de morte, né? Era um atestado de morte já. Então, muitos encontraram Jesus e tiveram cura da lepra. Que muitas passagens bíblicas diz que até nos 10 leprosos, né, que um voltou para agradecer a Jesus, né? Foram curados 10, mas um só voltou. Então, no leprosário, meus amados, ficava até a morte, né? A condenação era a morte lá no leprosário. E aquele que acompanhava o leprosário, no leprosário, era chamado de cocoama. Esse poderia ficar lá até a morte daquele que estava acompanhando. Porém, se ele contraísse lepra, teria que ficar lá também. Não poderia voltar para o seu familiar mais. Então, quero trazer a reflexão a isso aí a vocês, meus amados, hoje, que hoje em dia a lepra até existe, mas tem cura, né? Só que trocou de nome a lepra agora. Hoje em dia a lepra se chama outro nome, né? Mas a lepra tem cura e existe até os dias de hoje. Porém, a gente não pode levar à risca, né, meus amados, como um pecado, que tudo que é doença é pecado que a pessoa tem. De repente até é mandada essa doença para tratar a pessoa, pelo seu egoísmo ou pelos seus simbolizando seus pecados, a sua arrogância, né, para tratar a pessoa, para a pessoa ser mais humilde e ter um encontro com Jesus. Mas nós não podemos levar a pé da letra, meus amados, que toda doença que nós temos aqui na terra seja uma praga, né, mandada por Deus. Porque existem doenças também desde um bebê, né? E isso aí a palavra também explica que é para a pessoa se converter a Jesus. Que teve uma passagem que disse assim: os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, seus pais ou este homem, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas é para que se revele na vida dele o reino de Deus. O que é isso, meus amados? É para que haja conversão. Aquela doença que ele tinha era para glorificar a Deus, né? Então a gente tem que se converter no Senhor Jesus Cristo, com doença ou sem doença. Não precisa esperar chegar a doença para você se converter. Faça uma análise dessa mensagem, meus amados, e tenham todos um bom dia em nome de Jesus.